Então, o objetivo, né, desse quadro aqui é que os players possam contar um pouco da sua trajetória, como que eles se profissionalizaram, como eles vêm vencendo os desafios na carreira. Nós sabemos que o poker ele tem muitas promessas, mas ele cobra bastante também, então precisa aí de dedicação, precisa de bastante estudo para poder ser um profissional de poker. Então, hoje temos o nosso convidado aqui, Vini Coelho. Então, vamos lá, Vini, primeiro de tudo, obrigado pela presença. Eu que agradeço aí pelo convite, Bárbara, uma honra, né? Depois que a gente começou a trabalhar, as coisas começaram a dar muito bom. E uma honra estar aqui e poder ajudar com alguma coisa, né? Vamos ver. Show, show, vamos lá. Vini, então começa te apresentando, fala assim de que cidade você mora e também há quanto tempo que você já está aí nesse mundo do poker. Tá, eu sou de Santos hoje, né? Eu moro em Santos, sou natural de Guarujá, mas hoje eu moro em Santos. E tô no poker desde 2015, eu considero mesmo, né? Conheci o jogo um ano antes ali, mas me considero jogando mesmo e se dedicando a partir de 2015. 2015, ó, 10 anos já, então, né, nessa vida Esse ano fez de 10 jogador. anos, exatamente. Sim. E Vini, como que foi então? Eu sei que a maior parte dos players passam por esse momento de descobrir o poker, até então pensar sobre viver de poker e depois fazer transição e começar de fato a, né, Sim, viver de poker. Então, como foi para você? Como que você então começou no poker e como foi para você essa trajetória até você se tornar, né, um profissional do poker? certo. O começo para mim foi, foi um pouco difícil, porque eu conheci o poker já no momento onde eu estava muito insatisfeito com outros pontos da minha vida, sabe? Então, ao mesmo tempo foi fácil tomar uma decisão de tentar nessa profissionalização. Era um momento muito conturbado assim na minha vida, onde eu estava com uma vida onde outras pessoas que olham de fora viam que era muito boa, né? Então, para começar assim, né, eu era técnico de eletrotécnica, trabalhava em subestações de alta tensão, é, transmissão de energia, é, alta tensão de 345 mil volts, 88 mil volts, esse tipo de trabalho. Eu tinha me formado como técnico de elétrica, tinha entrado para fazer essa função numa boa empresa e uns 5 anos depois que eu já estava trabalhando nessa função, eu me vi muito descontente assim, com o que eu fazia, tive alguns problemas com supervisores, etc. Essas coisas que eu acho que acontecem com todo profissional de forma convencional, assim. E chegou no momento onde eu queria muito alguma coisa para sair desse meio mesmo, desse mundo. Eu também fazia faculdade de engenharia elétrica. Uhum. Eu estava no quarto ano de engenharia elétrica, terceiro, quarto ano. E aí eu conheci o poker de uma forma muito, assim, de repente, no almoço com um amigo do trabalho mesmo. Ele era um pouco mais jovem e ele dizia que nas horas vagas jogava poker online para complementar a renda, assim, né? E eu, tipo assim, eu sempre fui muito intuitivo e eu lembro que eu tinha uma época ali que eu acompanhava muito os jogos de futebol na ESPN, que era a época que o Ronaldinho Gaúcho estava jogando muito bem no Barcelona e tudo mais. E aí Uhum. nos comerciais sempre aparecia o Jason Mercier, que é um profissional muito das antigas, assim, ele levantando um troféu do EPT Barcelona, se não me engano, EPT Monte Carlo, algum dos EPTs, não tenho certeza qual era a cidade. E ele sempre passava nesse troféu e aquele sempre mexia comigo de uma forma assim diferente, mas sem saber porque eu nem sabia as regras do jogo nessa época assim, né? E aí quando esse meu amigo falou que jogava poker nas horas vagas assim, e complementava a renda dele, né? Eu era técnico e ele era um dos eletricistas da minha equipe. E, e aí ele falou que complementava a renda com poker e tal. Eu fiquei bem interessado, assim, porque já era algo que ficava meio que martelando na minha cabeça sem ter um motivo muito específico, sabe? Nem era muito de jogar muitos outros jogos de baralho. Então, depois que ele falou isso, ele me passou tipo um beabá assim, de como jogar, assim, como conseguir plataforma para jogar, né? Então você vai no PokerStars, faz isso, faz aquilo, e aí você Uhum. joga lá fictício e tal. E aí depois que ele passou esse meio que beabá ali, eu comecei a pesquisar sobre, né? Entrei, baixei PokerStars, como todo mundo e tal. Uhum. Inclusive criei um nick ali que até hoje eu gostaria de não ter criado, tipo, eu queria ter mudado a forma que eu escrevi meu nick ali, porque eu achei que era algo muito, tipo, que eu podia trocar, inclusive, e tudo mais, assim, né? Como se fosse um jogo de videogame mesmo. Uhum. Mas não era bem assim, era um negócio muito mais sério, depois que eu descobri e tal. E então começou eu
eu comecei a pesquisar sobre como jogar mesmo, para aprender o básico ali. E aí, nessa de pesquisar como jogar, eu comecei a ver muitas pessoas que diziam que eram profissional mesmo, né? Que vivia disso e tudo mais. E aí eu conheci nesses vídeos, um desses vídeos eu conheci o André Akari, e meio que ficou stand-by tudo isso, né? Porque eu tava sendo responsável por fazer um comissionamento de uma nova linha de laminação na empresa, e meio Uhum. que isso ficou ali, tipo, no baú ali, assim, vamos dizer, sabe? E aí meio Sim. que eu me dediquei mais ao meu trabalho, então, tipo, isso aí eu conheci em 2013, mas aí eu fiquei, tipo, quase, aí depois de ter criado minha conta, eu fiquei quase até meio de 2014 sem nem mexer direito. E, e aí quando comecei a ter esses problemas que eu comentei com o supervisor e tudo, eu comecei a pensar mais forte sobre tentar uma alternativa, né? Nem via ainda o poker exatamente assim, né? Uhum. Como uma das alternativas. Mas era a Sim. única que eu conheci que alguém fazia e ganhava dinheiro com alguma outra coisa que regia mais ou menos o que eu pensava, né? Que era bom, que seria bom para mim. Então, tipo, trabalhar os horários que eu queria e tudo mais. Por mais que hoje, né, depois que você se profissionaliza e tudo mais, você vê que tem uma responsabilidade muito grande em tudo isso. Muita coisa que não entrava muito na minha cabeça era, tipo, você tem muito trabalho a fazer e você tinha que ir embora. Você tinha que bater o ponto para ir embora. E tinha dias que você não tinha nenhum trabalho para fazer e você tinha que ficar lá até as 5 da tarde. Isso para mim não fazia Uhum. o menor, isso para mim não fazia o menor sentido, assim. E era uma coisa que me incomodava muito, essa questão de bater ponto e acordar tal hora especificamente. Por mais que você tenha que fazer isso também para ser um bom profissional, você meio que dita isso, né, da forma que você acha melhor para você. Então, essas diferenças fez com que eu começasse a pesquisar mais forte para conseguir fazer essa transição, né? Mas no começo foi tudo muito conturbado, assim, eu achava uma coisa e era coisas completamente diferentes, e a gente ia descobrindo a cada dia coisas diferentes. Então, o que aconteceu, Aldrinha? E aí, Drinho, beleza? O que aconteceu muito, assim, nesse começo foi que eu começava achando que era uma coisa e ia descobrindo muitas outras coisas novas. Então, quando eu comecei mesmo a começar a jogar ali, estava fazendo um monte de coisa errada, né? E aí, um certo dia, eu tava mexendo no Facebook e aí eu vi o Edu, que hoje é meu sócio, postando uma mesa final, que ele estava na mesa final de um site que chama Full Tilt Poker. E, e aí eu falei, caramba, o Edu joga poker também, né? Vou mandar uma mensagem lá pra ele. Aí mandei, pô, caramba, você joga poker também? Tô jogando e tal. E aí eu falei, pô, cara, eu queria começar a aprender a jogar e tudo mais. Eu também tô jogando. Na verdade, eu falei, eu também tô jogando e tudo mais. Aí ele, pô, que legal, tal. E aí ele meio que começou a me dar uma mentoria meio que filantrópica ali, saca? Ele chegou e falou, pô, manda uns torneios seus aí pra eu ver você jogando e tal. E aí eu mandei meus torneios lá e ele, tipo, pô, cara, aí que depois ele pegou, puxou fazer uma revisão e falou, cara, isso aqui, tudo errado, né? Tipo, ele é bem gentil e tudo mais, mas ele, tipo, demonstrou que eu fazia um monte de besteira, assim, no jogo, e eu já tava naquele caminho de querer ser profissional, né? E jogando Sitting Goals ali, aí ele começou a me dar um passo a passo mesmo do que deveria fazer para conseguir começar uma carreira, sabe? Sim. Então ele me passou livros para ler, sites para entrar, conteúdos para pesquisar e estudar, e me deu tipo praticamente o que tipo acho que todo iniciante precisa ter, ali, sabe? Para começar a ter uma base forte no jogo, sabe? Ele era um jogador muito lucrativo de Sitting Goal, né? E aí ele começou a me passar esse beabá no Sitting Goals primeiro ali, então eu comecei a estudar e eu comecei a ver que tudo que ele falava e que eu ia fazendo, e conforme eu ia é, pesquisando e estudando o que ele me mandava, eu ia vendo que no City Gold de $1 não ganhava nada, daqui a pouco comecei a ganhar no de $1 9 pessoas, depois comecei a ganhar no de 1,50 18 pessoas. E ele falava, agora você estuda esse material. Aí eu comecei a ganhar no 3,50 18 pessoas, e assim foi indo e eu vi que era só tipo, ali eu comecei a acender em mim que, tipo, só dependia de mim, sabe? Então essa Uhum. parte foi muito importante ali na minha formação como jogador. E como eu tinha dito, né, eu conheci o Akari pela internet ali. Uhum. E quando estava bem forte em mim vou subir um pouquinho aqui, que eu acho que ele tá meio baixo. Ah, então, quando comecei a pesquisar mais forte sobre mudar minha profissão e tudo, coincidentemente teve uma palestra que o André Akari deu em São Paulo na época exatamente sobre profissionalização. Então eu lembro que acho que isso era novembro de 2013.
acho que era novembro de 2013. E aí ele deu uma palestra sobre profissionalização, e aí foi ele, o Caio Peçanha e o João Bauer, que hoje são profissionais também, né, até hoje, muito lucrativos, todos muito bons. Uhum. E eles três falaram sobre a profissionalização, e eu lembro que naquela palestra ali eu meio que, tipo, senti muito que eu tinha quase tudo que eles falavam, assim, que precisava ter e tudo mais, né? No sentido de ser, de como ser, né? Para ser jogador de poker e tudo mais, né? Como pensar e tudo mais. Então, muita coisa eu tive que desenvolver, né? Mas ali começou a acender em mim que, tipo, poxa, eu acho que eu tenho essas características, algo do gênero, sabe? E aí eu lembro que isso era em novembro de 2013, e aí eu comecei a aí lá eu conheci algumas pessoas que faziam parte do curso do Akari, que iam estar no curso do Akari no final de semana seguinte ali. E aí eu fui pesquisar sobre, tipo, o que que é esse curso e tudo mais. E aí eu fui fazer esse curso alguns meses depois, em fevereiro de 2014. Era E presencial esse curso? era um curso presencial que você ficava o final de semana inteiro lá, né? Então você ia na Ah, sexta e saía no domingo. E hum. aí depois. E eu não sei o que aconteceu muito bem sobre como eu me mantive assim com o pessoal, mas eu me lembro que esse curso mudou muito assim minha forma de ver tudo, não só no aspecto técnico, porque era um curso muito pouco tempo para passar toda a parte técnica e tal, mas ele te dava uma forma genérica de enxergar o jogo de uma forma lucrativa, sabe? Sim. Então, só que eu lembro que foi algo, tipo assim, muito assim. Eu saí do curso no domingo e na segunda-feira eu pedi minha demissão no trabalho, sabe? Tipo, vou Sim. fazer isso e acabou, sabe? Tipo, não tava muito contando com outra alternativa, né? Sei. E aí começou a surgir todos os impasses, né? De família e tudo mais. Mas eu tinha certeza que eu ia fazer isso e era isso, né? Tipo, depois do curso eu tive. O Atari, ele acende isso nas pessoas, sabe? Quem vê ele hoje, até hoje, falando, mesmo hoje ele não sendo muito do poker, quem vê ele falando sobre qualquer coisa, assim, você, tipo, ele cutuca em você alguma coisa, assim, tipo, te pega uma coisa bem do fundo do seu interior, assim, e joga e faz você pensar de uma forma mais latente naquilo, assim, sabe? Então, meio que aconteceu exatamente isso. No domingo ali, no domingo à noite, eu estava só pensando em chegar logo na empresa e pedir minha demissão, sabe? Nossa. Não que eu acho que isso seja o caminho, né? Só estou falando mesmo o que aconteceu comigo, de O que fato, né? aconteceu? Sim. Hoje como eu tenho jogadores e tudo mais, se eu fosse orientar mesmo, eu nunca falaria para alguém fazer isso, né? Esse tipo Sim. de atitude, assim. Mas eu estava num extremo que eu senti que era isso que eu tinha que fazer, sabe? E tem pessoas que Sim. vão funcionar muito bem, assim. Eu lembro que quando eu comecei eu tinha um blog e eu escrevi sobre... Era um blog sobre... Eu lembro que estava meio que em alta, assim, essa parte de fazer o blog e tal, e escrever sobre. E aí eu lembro que eu criei o blog para falar sobre minha profissionalização, né? Sim. E eu lembro que eu coloquei que a minha estratégia para começar era que eu estava queimando meus navios, né? Que tinha uma história onde um historiador lá entra não exatamente, eu não vou saber os detalhes, mas ele chega com a equipe dele no local e eles precisam enfrentar os nativos lá daquela terra para colonizar e etc. E aí o pessoal meio que viu a quantidade de nativos que eles tinham que enfrentar, meio que estavam com receios, e ele queima os navios para ninguém conseguir voltar. Então eles falam, ou a gente vai vencer isso aqui, ou todo mundo vai morrer, Sim. sabe? Ninguém vai conseguir voltar, né? Então meio que foi de certa forma, o caminho que eu fiz, sabe? E aí eu comecei mais forte ainda, tanto com os ensinamentos que eu tinha tido do Atari, e com o Edu também, o Edu foi meu mentor até hoje, né? Então, tipo, ele pegou lá no começo, eu tive muitos outros coaches, que eu comecei a entrar a jogar para times e tal, mas em paralelo ali, depois que eu fiz o curso do Akari, e até eu comecei a entrar no Akari Team de fato, né? Foi quase um ano que eu fiz o curso em fevereiro de 2014, e nesse ano, o Bueno, que era um dos diretor técnico lá do QG, eles fizeram uma live falando que iam fazer uma prova, tipo um vestibular, para o Sim. pessoal entrar pro time. Então, acho que foram os únicos que fizeram isso no Brasil e no mundo, talvez, em relação a poker, sabe? Então, era naquele ano, eu lembro que eles estavam em Vegas e eles fizeram uma live dizendo que iam fazer uma prova pro pessoal e quem passasse nas provas, ia ter prova até, tipo, você fazia uma prova escrita, depois fazia umas entrevistas, Sim. e aí eles iam pegar uns grupos e esses grupos iam se divididos entre morar um mês no QG e morar no QG para sempre, assim, meio que como jogadores do QG Caritim, né? Sim. Como é muito feito hoje nos outros esportes eletrônicos. E aí eu lembro Aham. que eu fiz
Aí eu lembro que isso era em março, mais ou menos, e eu estudei. Não, na verdade, eles falaram em junho, porque eu estava em Vegas, no WSOP. E aí eu lembro que eu estudei. Essa prova seria meados de setembro, acredito eu, outubro. E aí eu fiz essa prova e não passei para morar lá no QG, mas passei para ficar um mês lá, né? E aí foi Sim. ali depois desse um mês que eu conheci outros instrutores e tudo mais, que virou muito mesmo a chave, né? Tanto que eu fiquei 30 dias lá e eu me lembro que saindo de lá jogando micro stakes, a partir do momento que eu saí de lá, vim para casa jogar micro stakes, assim, eu fazia muito volume, né? Eu só tinha um notebook, mas mesmo assim fazia muito volume, eu colocava 12, 14 telas no notebook mesmo. E eu lembro Nossa. que jogando micro stakes ali, eu fiz 4, 5 meses consecutivos de US$ 800 mil, sabe? 1.100 jogos, 1.200 jogos e US$ 800 mil, e eu achei que pronto. Era só isso e era só viver, sabe? É, E, sim. e aí esse basicamente foi o começo ali, né? E depois desses 3 meses, mais ou menos, então eu morei lá 30 dias em novembro, Uhum. de novembro para dezembro, fui da equipe do grupo de novembro. E aí eu lembro que virou o ano ali, eu fiz esses 3, 4 meses bem lucrativos ali, jogando bem micro, né? Mas jogando torneios de US$ 2, US$ 3, mas que no volume eu ganhava bastante. E aí eu lembro que em março o Redão, que é o Victor Vegara, né? Redão bem conhecido também na comunidade de poker, ele me mandou uma Uhum. mensagem no Facebook falando, pô, galera, Coelho, a gente vai começar um time online aqui do Caritim, queria saber se você quer participar, né? Eu, tipo, não acreditei na hora, assim, que tipo, a Caritim tinha sido o meu contato mora ali com o poker, né? Tipo, eu idolatrava muito os caras, tanto a Cari, Padilha, Bueno. E aí ele me chamou assim, eu não acreditei no momento, sabe, o que aconteceu. Porque em cima da mensagem dele me chamando para fazer parte do time, tava a mensagem dele acertando, tipo, o negócio dos 30 dias que eu ia ficar lá, qual seria a minha equipe, qual o mês que eu ficaria, ia foi muito Sim. engraçado. E um pouco mais acima tinha mensagem do Bueno também só sobre o meu curso mensal, semanal que eu ia fazer. Então, tipo, foi tudo muito rápido ali, sabe? Ai, E que bacana. essa Aham. velocidade, tipo assim, foi muito nítido que essa velocidade que essas coisas aconteceram foi o quanto eu só vivi essa situação, sabe? Só vivi poker e só queria fazer acontecer mesmo, sabe? Então, acho que basicamente dá pra falar que foi o começo ali, né? Ai, que bacana. Porque hoje em dia, quando o pessoal fala de começar, né, se profissionalizar, se dedicar muito, ter uma reserva financeira. Então, é bastante aconselhável hoje em dia, mas nem sempre o que eu vejo assim, né? O ideal é que isso aconteça, mas conforme a gente vai conhecendo assim, as pessoas, nem sempre é isso que acontece, né? Então, acho que lá na sua época você teve esse tempo aí que você acabou não ficando lá no seu trabalho, mas você também, não sei se chegou a fazer uma reserva ou não, você já começou e já começou a ganhar, e aí acho que acabou Então, nem. eu não tinha essa reserva, eu não era nem muito bom com finanças, né? Eu comecei a ter uma vida financeira muito melhor e tudo mais depois que eu comecei a dar liberdade para minha antiga namorada, que hoje é minha esposa, a meio que tomar rédea das situações, assim, porque eu comecei como estagiário nessa empresa que eu te comentei, né? Com 17 anos ali. E os meus primeiros salários, eu lembro que eu não regi muito bem assim as coisas, e comecei a ter problema já financeiro logo com 18, 19 anos, sabe? E depois eu já conheci minha namorada desde 16 também ali. E depois de um tempo eu comecei a falar, tô com esses problemas e tudo mais. Ela sempre foi muito boa em finanças, ela é analista financeira e tudo. E aí Sim. ela começou, peraí, vamos ver isso aí, e começou a dar, tipo, ó, você vai fazer um acordo assim, assim, assado, isso aqui você vai fazer um empréstimo, isso aqui, e comecei, aí eu resolvi isso, resolvi uma vez isso e nunca mais tive problema, né, graças a Deus também. Olha, que Continuei vivendo ótimo. com ela, talvez seja a responsabilidade dela também disso. Mas eu não tinha essa reserva, mas eu tinha trabalhado esses 7 anos nessa empresa, né? Não tinha uma reserva que seria suficiente para eu simplesmente migrar. Mas eu tinha um dinheiro, assim, então Sim. eu também não morava sozinho, né? Então eu morava primeiro, quando eu trabalhava, eu ainda morava na casa da minha tia, e a minha tia eu ajudava em casa e tudo mais com alguma coisa, porque ela não era obrigação dela, né? Estar comigo lá. E nesse momento onde eu ia largar a faculdade e tudo mais, eu entendia que ela, contra a vontade dela, né? Não teve nenhuma discussão, nem briga, nem nada, mas teve uma consciência da minha parte, tipo, bom, ela não tem obrigação, eu vou morar com a minha mãe um tempo e explicar para minha mãe que eu vou fazer isso, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem ganhar dinheiro, né?
Então, Uhum. isso foi antes de tudo a Caritim e tudo mais, né? Então, foi no momento onde eu comecei ali com o Edu mesmo, só o Edu me passando um pouco de parte técnica e me passando o que eu deveria fazer. E foi uns meses que eu fiquei na casa da minha mãe, mais ou menos 8 meses. Show, E show. aí eu não tinha essa reserva, mas eu tinha um dinheiro, não uma reserva que seria Uhum. suficiente para falar, ah, posso ficar tranquilo e até eu conseguir começar a ganhar do poker. Não, eu tinha um dinheiro Uhum. que, junto com a morando com a minha mãe, era suficiente para que eu conseguisse tentar fazer acontecer, sabe? Mas Sim. ó, se fosse pensar no ideal, seria isso mesmo, né? Você ter um dinheiro para se manter por muito tempo e não significa também que quando esse dinheiro acabar, você vai estar lucrativo já no jogo. Então, não necessariamente. É muito bom que seja, que você tenha, mas não necessariamente é a única forma, né? Uhum, sim. Tem uma pergunta aqui do Drinho. Quantos anos você tinha na época que você começou? Exatos 24 mais ou menos, 24 anos. 24, sim. Bom, e tá, então você teve esse momento inicial, depois logo já estava vivendo do poker, né? Então, assim, quando você olha para trás para sua carreira, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Teve algum momento que você pensou em desistir de jogar poker, mudar de carreira, parou? Teve aqui, né, um outro convidado, o Danilo Maritani, né, que parou, foi lá trabalhar com outra coisa e depois voltou pro poker. Teve algum momento que você passou por isso na sua trajetória? É, eu só vou, tipo, voltar um pouquinho ali na questão anterior antes de falar dos desafios, Uhum. porque, assim, eu não simplesmente saí de lá e comecei a viver do poker, né? Eu tive uns meses lucrativos e depois cometi alguns erros em relação a o que jogar e tudo mais, e que me trouxe para uma carreira muito de altos e baixos e tudo mais, Uhum. mas eu fazia de uma forma que era suficiente para eu não precisar fazer outra coisa, sabe? Sim. A minha esposa trabalhava também, minha namorada na época, em 2015. Quando eu entrei no Acredito em março de 2015, e em julho de 2015 eu já estava casado, né? Então, a gente fazia de uma forma, administrava de uma forma os resultados para Uhum. que eu conseguisse poder só me preocupar com o jogo, sabe? Era muito Sim. difícil ainda, porque eu não tinha tantos resultados consistentes. Na época da Caritinha ainda tive bastante, mas não era coisas assim que eu tinha uma tranquilidade financeira, sabe? E, tipo assim, felizmente eu sempre funcionei bem, assim, ainda sob pressão, mas não foi algo que, tipo assim, já era, tô lucrativo, já vivo de poker, né? Foi algo que era sempre muito no limite, muitos anos aconteceu dessa forma, sabe? Uhum. Então, inclusive, esse foi um dos desafios, né? Mesmo não, entre os altos e baixos, assim, sempre manter de uma forma que os seus ganhos consiga ali te manter as suas contas e tudo mais, para que você consiga se preocupar em estar melhorando, estar volumando e estar ganhando mais, consequentemente, sabe? Sim, sim, entendo. O, E deixa eu ver aqui o que mais. não, E como que foi pode então? Porque falar, hoje, pode falar. não, hoje eu sei que você tem um time, né? Em Fire. Como que foi a questão da transição, assim, né? Como que foi a questão para que você se uniu, que o Edu estava até aqui, né? Eu que conheço vocês, assim, eu vi a sua história, nossa, o Edu tá bem, vocês estão juntos desde o começo, que bacana. Uhum. E É. como que foi que surgiu a ideia do time? Em que momento, assim, da sua carreira que você acabou, né? Então, teve várias coisas que me levou a querer ter um time, né? E primeiro porque, tipo, eu não conseguia. Eu lembro que você perguntou ali, né? Para voltar pro ponto, você perguntou sobre se em algum momento eu pensei em parar e tudo mais. Eu Sim. nunca pensei em fazer outra coisa, porque eu tinha colocado de uma forma que não importasse quanto tempo levava, eu não sei, tipo, para estar exatamente do jeito que eu quero. E hoje ainda não está do jeito exatamente que eu sonho e tal, mas, tipo, só de estar fazendo só isso durante 11 anos, 10 anos, acho que é muito difícil de acontecer, ainda mais quando você tem uma carreira de bastante altos e baixos. Então, eu sou bem grato por isso. Mas eu nunca parei para pensar sobre fazer outra coisa, porque para mim não existia outra forma, sabe? Eu acho que pensar sobre fazer outra coisa faria com que eu, de fato, desistisse só nos momentos que ficasse muito difícil. Então, eu lembro que minha família mesmo chegava e perguntava se é novo ainda, então, se não der certo, é só voltar a ser eletrotécnico, é só voltar para sua profissão e tudo mais. E aí eu Uhum. sempre, tipo, eu não entrava nessa discussão, mas eu sempre, na minha cabeça, eu tinha bem claro que
se não der certo é porque eu ainda não terminei de fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, não existia. Só não vai dar certo quando eu parar de fazer, basicamente, né? Uhum. Então, mas eu não discutia, eu sempre falava assim, realmente sou novo, então, né, vamos tentar outros áreas e tudo mais, mas na minha cabeça eu tinha bem claro que eu não ia parar assim Não ia como não parei. parar. E o Ai, que relação bacana. à E coisa do acho que time, essa questão do suporte da família e você também ter esse plano B, né? Eu acho que isso é algo muito importante quem vai se profissionalizar. Não, então tá, eu tô indo aqui, vou dar o meu melhor, mas qualquer coisa eu tenho esse plano B. Eu acho que isso traz um certo, até um alívio, assim, né? Poder, acho que o apoio da família, o que eu vejo que nem sempre acontece, né? Com a maior parte dos jogadores, às vezes a família fala, que é isso, não sei o quê, principalmente hoje em dia, né? Com o entendimento, assim, dessa questão do mundo de apostas e tudo mais, às vezes tem essa confusão, mas que bacana, né? Que você teve o apoio da família que eu, te incentivou. eu Tipo, não tive qualquer 100, coisa. eu não tive 100% assim, porque era muito desconhecido para todo mundo, né? E eu Uhum. também estava largando a faculdade, estava deixando. Outra coisa que eu também não aconselho para meus alunos e tal, você está estudando e largar, não sei o quê. Foi o meu momento, foi assim que eu vi, né? Foi assim que eu lidei, mas não significa que seja a forma correta, né? Então, o que eu pensava muito era que eu queria fazer dessa forma e só seguir, sabe? Tinha alguma coisa dentro de mim que dizia que tinha que ser daquele jeito também. E acabei dando uma certa sorte também, porque podia ter dado tudo errado de uma forma bem desastrosa, já que eu não terminei minha faculdade, eu estava fazendo a faculdade com bolsa do 100%, né? Então, poderia ter sido muito desastroso tudo, sabe? Mas alguma coisa dentro de mim dizia que tinha que ser daquele jeito, e eu só fui fazendo, mas eu também fiz para fazer, eu fiz acontecer dessa forma também, né? Por ter feito é, todo esse tipo de abdicar de tanta coisa, assim, eu também fiz de uma forma que eu tipo, tinha que dar certo, sabe? Tinha que fazer essa atividade correr por muitos anos. Então, talvez isso também tenha ajudado por um outro lado, sabe? Mas nem todo mundo vai funcionar da mesma forma. Com relação ao apoio Uhum. da família, com relação ao apoio da família, a minha família não sabia muito bem o que era o jogo, nem eu mesmo sabia o que era o jogo, né? Uhum. Então, no meu âmbito, Sim, assim, né? imagino. No meu âmbito, né? Eu sei que não vou entrar muito nessa questão, mas o poker ele é uma atividade um pouco mais elitizada, assim, né? Então, na minha família, que tem uma origem diferente, era, tipo, não tinha como ter chegado essa informação, né? Se não fosse esse almoço que eu tive no dia do trabalho lá com um rapaz que era até aqui de Santos e tal, eu nunca teria conhecido o poker, sabe? Então, Sim. como eles não sabiam muito bem do que se tratava, como eles não sabiam muito bem do que se tratava, sempre vai acontecer isso, né? E eu estava largando faculdade e tudo mais, então teve essa, tipo, você está fazendo algo errado e tudo mais, entendi essa parte, mas essa parte de falar que eu era novo e que qualquer coisa era só voltar era uma forma das pessoas aceitarem de forma melhor, sabe? Uhum. E, Sim. e eu vejo muitos, né, dos jogadores que eu já tive, e outras pessoas comentando também sobre a própria carreira, né, outros jogadores hoje que são mais consagrados, que a família também não levou muito bom no começo, muito bem no começo, mas muitos falam que a família começa tipo, aceitar mais quando você tem resultados financeiros e eu acredito mais que isso é mais secundário, assim, eu acredito que se você está se dedicando de verdade mesmo, a sua família está vendo você se esforçar de verdade, eu acho que antes entra um pensamento de que não é possível que isso que ele esteja fazendo não dê algum retorno, sabe? Ele não é louco. E depois vem os Sim. resultados financeiros que fazem com que porque se for, tipo assim, você está morando com seus pais, não que seja errado você morar com seus pais, mas se seus pais pensam que o melhor para você é que você saia de casa, conquiste suas coisas e tudo mais, e você não está fazendo isso com o poker, talvez eles comecem a ficar preocupados. Mas se você consegue fazer todas essas coisas através da sua dedicação e seus resultados, isso começa a ir se esvaindo, sabe? Sim. Sim, sim, entendo. Show. Drin, eu vi aqui essa pergunta mais para o final. Tem uma pergunta bem parecida com essa, aí eu vou juntar as duas para a gente poder fazer para o Vini. O Drin fez uma pergunta aqui só para dizer para ele que eu tô de olho aqui. Show, Vini. Então vamos lá, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui as minhas perguntas. Nossa, estou faltando do time, né? Eu não falei. É a questão do time, porque eu sei que nem todo, eu já conversei com muitos jogadores que nem todos têm vontade de ter um time, outros já têm. Então, como que foi para você assim? Qual a importância para você na sua carreira a questão do time, né? De você ter um time, ter, inclusive, né, com o Edu, que é alguém que desde o começo estava com você. Qual a importância que foi? Como que foi esse processo, né? E qual a importância disso que você viu para sua carreira?
essa parte foi bem transformadora, assim, né, na questão de tranquilidade para continuar fazendo o poker, né, vivendo a atividade do jogo e tal. Um ponto era que eu e o Edu sempre quis ter time, mas a gente nunca estava no mesmo momento ali para conseguir criar o time, né? Então, ou eu estava jogando para algum time que não permitia que tivesse, né? Eu também não me sentia muito confiante para ser instrutor de time, até ter virado instrutor na Caritim, né? Então, depois que eu virei instrutor na Caritim, aconteceu algo surreal, assim, que eu acho que se pesquisar em jogadores, em instrutores, né? Não que tenha sido só responsabilidade minha, né? Mas se pesquisar entre os instrutores, assim, eu acho que é muito difícil ter tido o resultado como eu tive, que eu dava aula para um grupo de 6 jogadores apenas e jogavam micro-stakes até tipo, ABI $4, assim, e eles ganharam US$ 60 mil num ano, assim, né? Em 13 meses, algo assim. Sim. E a gente ganhava uma porcentagem bem relevante desse valor nesse ano, né, nessa época, como foi montada a estrutura ali pelo Hugo, do Acaritim e tudo mais. E aquilo ali meio que me deu uma tranquilidade financeira e eu comecei a sentir que, pô, se eu conseguisse fazer tipo, fazer isso de outras formas, né, eu conseguiria ter uma tranquilidade para me dedicar mais ao jogo, né, não ficar só Sim. dependendo do meu ganho ali para viver. Uhum. Isso acendeu em mim já essa vontade, né? Mas ainda não via as condições, sempre estava jogando para time e tudo mais, e não achava muito certo também ter um time jogando para time, porque, querendo ou não, os conhecimentos que você vai adquirindo, mesmo que você não pegue o conteúdo que está sendo passado, o que está na sua cabeça e você vai ensinar para alguém, você vai acabar passando o conteúdo que foi lhe passado, né? Sim. Se o time que você está não te permite isso de forma bem aberta, não é tão correto assim, sabe? Então, sempre ficava nessa de, pô, ainda jogo para time, não vou montar, não vou montar. E aí, um certo dia, eu tinha acabado de sair do time que eu jogava, né? E comecei a tentar por conta. E um dos ex-instrutores do Acaritim na época, o Batovs, né? Mais conhecido como Batovs no meio do poker, falou: pô, Vini, vi que você dava aula lá, você teve uns bons resultados com os jogadores e tal, a gente quer montar um time, não tô mais afim de grindar tanto, e quero montar um time. Bora, tal. Aí eu falei: pô, eu preciso chamar um cara para participar, que eu sempre falei que ia montar um time com ele e tudo mais. E aí ele falou, beleza. Aí eu fui, chamei o Edu, a gente fez uma reunião aqui em casa. Basicamente decidimos como seriam assim o começo ali e começamos, sabe? Tipo, Uhum. muito sem, sem visão muito do que como seria, mas conforme a gente foi fazendo, as coisas foram acontecendo e o time foi crescendo de uma forma muito exponencial, assim, pro não esperava, assim, do tanto que cresceu. A gente sempre teve uma perspectiva de ter um grupo pequeno de jogadores, mas que eles jogassem a Uhum. ABIs maiores possíveis, assim. E Sim. isso foi acontecendo de forma bem lenta, gradativa, mas muito orgânica, sabe? Então, isso eu Sim. fiquei bem feliz com o resultado. E essa importância de ter a importância de ter um time primeiro é você desenvolver bastante ali seu conhecimento no jogo para conseguir passar ele de forma que as pessoas absorvem e evoluam, né? E também isso se reflete também na sua aplicabilidade no jogo. E a parte financeira também, né? Porque Uhum. você depender simplesmente do seu jogo sempre te traz uma pressão a mais ali. Em outros Sim. tempos, quando eu comecei, essa pressão não era suficiente para me pressionar ao ponto de eu não conseguir executar bem as coisas, mas conforme a sua vida vai mudando e você vai tendo responsabilidades maiores, essa pressão financeira pode acabar te. E você vai ficando mais maduro também, ficando um Uhum. adulto um pouco mais medroso, talvez. Talvez quando a gente é mais jovem, a gente é um pouco mais inconsequente. E essa Uhum. pressão antes não me afetava tanto quanto afeta hoje, sabe? Então, ter o time me Sim. ajudou muito nessa parte também. Sim. Faz quanto tempo que vocês têm um time? Que vocês começaram? Desde novembro de 2019. 2019, já estão, vai em 5, 6 anos, né? Que bacana, que bacana. Muito bom, Vini. E vamos lá aqui para mais uma pergunta. A gente sabe que a variância. Então, aqui, ó, de que forma a variância do jogo impacta o seu lado emocional e a sua motivação? A gente sabe que a variância está aí, né? Que todos os players passam por muitos altos e baixos, né? Então, como que você vê isso assim na sua carreira, a questão dos altos e baixos, assim, né? De que forma você lidou com isso? Como você vê isso, assim, como você enfrentou alguns momentos assim difíceis de variância para você na sua carreira? Como que foi assim? Como que é isso para você? Como que foi? Isso é até uma especialidade minha, se for para pensar. Tipo, muita dar swing no jogo, na minha carreira, assim. E óbvio que
momentos por erro, muito erro da minha parte. Geralmente, o Edu é um cara que sempre fala muito disso, né? Que você só tá indo ao swing quando você quer. E, de certa forma, ele tá certo, mas eu sempre vejo por um outro aspecto também, depende muito dos seus objetivos, né? Então, querendo ou não, às vezes você tem um background que te permite você jogar ABs maiores. Mas você ainda não tem o nível técnico para bater esses ABs maiores. Aí, tipo, você tem a opção de ir jogando os ABs menores e estudando e subir, que eu acho que é o mais correto a ser feito. E às vezes você fica dando tiros e tal, que não é tão benéfico para jogadores profissionais e Sim. tal. E acho que na minha carreira eu tive muito desses erros, assim, né, ao longo principalmente jogando para time, não que seja errado, né, mas os times te permitem dar esses tiros maiores porque você usa o Bankroll. caixa do time, né, o bankroll do time. E pro time é interessante, mesmo que tipo, eles sabem que você tem uma boa base para flop, etc. E te colocam em torneios ali um pouco maiores da sua grade. Isso de forma planejada e estratégica não é um grande problema, né? Sim. Mas se você não souber controlar muito isso, os downswings vão aparecer. E nas minhas downswings, assim, o que eu me lembro muito, né? Tipo, a minha primeira downswing veio depois que eu voltei de uma viagem que eu fiz para Punta del Este para jogar o WSOP. E acho que essa foi a maior downswing que eu lembro que a gente começou a estudar bastante teoria do jogo e, e a gente não sabia aplicar muito bem. Eu lembro que foi as primeiras aulas de um cara que eu admiro muito aí no jogo hoje, que é o Felipe Pive. E foram as primeiras aulas que ele deu para o time. E a gente meio que não sabia muito bem aplicar, mas estava tentando mudar bastante o nosso jogo. E em Uhum. mim isso foi bem relevante, assim, eu acho. Eu tinha muito o lado intuitivo do jogo muito aflorado, e aí meio que eu deixei bastante de lado para tentar aplicar bem a teoria, aplicar mais a teoria que eu estava estudando, mas não entendia muito bem o que estava fazendo, sabe? Então essa Uhum. foi a primeira downswing relevante assim na minha carreira e eu busquei ela assim tipo num torneio só, mas que foi um período muito triste assim, muito complicado mesmo. Uhum. E mas eu acho que a única forma que tem para lidar com isso é tipo, conversando bem com os seus mentores mais próximos. Na época era o Hugo, o meu mentor, o Everfla, e lembro que a gente tipo assim, a gente estava tendo um acompanhamento e eu lembro que numa conversa mais profunda assim que a gente teve no meio dessa downswing, e uma semana depois eu busquei ela num pitch, num resultado assim. Uhum. E, e nessa última downswing eu tive que foi bem grande também. Eu estava meio que não sendo muito mentorado assim na parte individual, e quando um dos sócios do time, que é o Lu, né, começou a ter um contato um pouco mais próximo de mim, mas não nem foi tanto técnico, foi mais mental, dizendo que, pô, você é bom no jogo, você vai conseguir e tudo mais, fez com que eu também buscasse de uma forma só, assim, um torneio só, né, num hit só. E eu acho que isso tem muita ligação com a parte mental, né? Então, geralmente uma downswing muito longa nunca é só sobre o seu jogo, né? Às vezes começa sendo o seu jogo, mas depois que ela começa a se estender, começa a se misturar com muitas outras coisas. Então, sua falta de confiança, você começa a mudar a forma de jogar porque acha que era isso que estava sendo responsável pela downswing, ou pelas fases ruins ali, por algumas sessões ruins, e ela Sim. começa a se misturar com muita coisa e você não consegue mais ter noção se você não tiver uma mentoria, um direcionamento adequado, sabe? Então, eu acho que essas são as principais dificuldades nesse momento, assim. E, né, neste momento que eu tive essas downswing maiores, eu tinha, na primeira época, eu tinha uma renda dos meus jogadores, que eu dava aula, e nessa segunda época eu tinha uma renda do time que eu já tinha, né? Então, eu sei que, tipo, eu tive esse background, mas tem Uhum. muitos jogadores que, se não tomarem muito cuidado, né, com essa questão, e só dependerem do próprio jogo para pagar suas contas, talvez a sua carreira pode terminar ali, sabe? Eu vejo que tem bastante desgaste emocional aí, né? Geralmente quando os players vêm buscar ajuda aqui pra mim, né? Chegam até e vêm, Bárbara, me ajuda. Geralmente é o momento que tá Só, no momento de down, assim, e aí eu vejo emocionalmente, muitas vezes é aquele momento que tá bem desgastado por causa de muitas perdas, então acho que trabalhar essa parte emocional eu vejo que nem sempre eu,
o que está no radar. Muitas vezes eles esperam, né, chegar no momento mais desgastado. Mas essa parte emocional eu vejo quando eles vão se fortalecendo, quando eles vão, né, reconectando com a confiança, reconectando com o jogo, vai ficando mais leve. Acho que o principal é que eu escuto aqui, que eu vejo, que eu acho o máximo, assim, quando acontece, nossa, voltei a curtir jogar, tô empolgado para jogar, quero voltar a jogar. Eu acho que isso é o principal, porque eu sei que a maior parte dos jogadores gostam muito, mas o estresse, o cansaço, né, muitas vezes aquela rotina, deixa o emocional muito abalado. E aí, quando eles voltam a ter essa coisa do jogo, é quando volta, né, a performar e também voltam os resultados. Eu não comentei, né, mas foi nesse momento ali dessa última assim que eu entrei em contato contigo, né, pra gente começar as sessões e tudo mais. E foi até antes mesmo desse contato que o Lu chegou a conversar comigo e tudo mais, a ter uma preocupação maior ali com a parte mental. Eu já tinha procurado você, a gente tinha começado ali a trabalhar e não tem como eu, tipo assim, eu sempre fui um pouco mais cético em relação a tudo isso, mas eu sei que o jogo é um jogo de tomada de decisões e você usa a sua mente para tomar essas decisões, né? Então, não existe como, né, você tá com a mente ruim e tá sendo lucrativo numa situação que você precisa tomar decisões, né? Porque ela é a ferramenta. Então, eu comecei esse trabalho com você, mas te procurei tudo porque foi aquele ponto exatamente esse ponto que você comentou de tipo assim, enquanto eu ainda tinha vontade de jogar, eu pensava que tudo ia ser resolvido, sabe? Mas quando eu entrei nessa parte de tipo, eu não queria nem ver o PC na minha frente e tudo mais, não queria abrir o software e tudo mais, aí eu comecei a ficar muito preocupado, porque a única forma de reverter era sentar para jogar, né? Estudar e jogar. Mas quando eu comecei a perder essa vontade, tipo, que você sentava para jogar sabendo que ia dar ruim, assim, eu comecei a ficar bem preocupado. Foi quando eu te procurei também, né? Então essa é uma parte muito importante. Enquanto você ainda estiver sentindo paixão pelo jogo, eu acho que você consegue ir atrás das ferramentas para resolver. Você pode demorar por errar, por um lado, mas hoje em dia tem tanto conteúdo, tem tanta gente boa dando os caminhos que eu acho que é difícil essa parte de você ter ido errado, né? Então, enquanto você tiver vontade de estar jogando, paixão por estar estudando e tentando decifrar as estratégias, melhor estratégia para cada situação, você vai sempre conseguir correr atrás da Dalson Wing, sabe? Sim, sim. O Drinho falando aqui que ele já procrastinou muito essa questão de procurar um profissional. Assim, o ideal, né? Assim, quem tá aqui do outro lado, mas depois eu assim, olho e falo, o ideal é que, como a gente sabe que a parte mental ela é fundamental e vocês estão muito tempo todo lidando com a frustração, e a gente sabe que um pouquinho maior de tempo em uma house swing, ou então uma semana, 2 semanas de resultados ruins, a autoconfiança começa a ficar um pouco abalada. O ideal é, né, o acompanhamento para estar sempre tendo esse respiro, para estar sempre dando essa revigorada, para estar sempre também no autoconhecimento, porque uma coisa que o poker cobra, né, que eu vejo bem aqui, é essa questão do player conseguir se manter em aprendizagem. Então, o player tem que ter essa mentalidade, né, de crescimento, no sentido de que ele tá sempre tem que estar olhando para o jogo, pensando o que eu posso aprender, o que eu posso aprender, o que eu posso aprender. E às vezes é comum chegar um momento que dá uma estagnada, ou entra mais na zona de conforto, tá mais tranquilo, tá no momento que tá ganhando, e aí não tá se dedicando tanto aos estudos. E aí as coisas começam a ficar mais ou menos. Então, acho que. E é mais ou menos assim mesmo, né? Acho que ninguém. Não sei se. Não posso falar ninguém, mas assim, no geral, às vezes as pessoas têm um impulso assim, estuda bastante, trabalha bastante, aí depois dá uma parada, depois tem um outro impulso. Acho que se manter nesse lugar de ter essa postura de Evolução, aprendizado, né? que a gente vê que a mentalidade ideal, o que é esse trabalho também que os players têm que fazer, né? Para conseguir estar o tempo todo nessa postura de aprendizado. Perfeito. Show. Vini, vamos lá, tem uma pergunta aqui sobre rotina. Sabemos que rotina é assim que deixa os players de cabelo em pé muitas vezes, né? E a gente sabe que a rotina ela tem uma certa importância na questão do player tá bem, dele tá bem com ele mesmo, dele tá tendo a rotina que ele gosta, que assim, que vai propiciar para ele poder estar performando bem, né? Tá esse game. E como que é para você assim a questão da rotina? Você tem uma rotina? Você é tranquilo quanto à rotina? Você tem algumas dificuldades quanto a isso? Como que é para você manter uma rotina? Sempre tive muita dificuldade com relação a isso. Nos momentos onde eu comecei nessa atividade, eu tinha muito menos dificuldade, né? Porque, por alguns fatores. Eu queria muito fazer com isso acontecer, né? Como eu tinha dito lá, e
basicamente eu só pensava em jogar e estudar, então meio que eu acordava, fazia isso, tipo, eu tinha uma rotina de exercício físico e tudo mais na época, meio que eu só mantive, né, só de ir para academia, basicamente, e se alimentar para não engordar, né, porque na época eu ainda, tipo, tinha uma rotina um pouco mais regrada nessa parte, já de antes de conhecer o poker, mas Uhum. basicamente para fazer acontecer o poker eu sabia que eu só precisava estudar e jogar naquele começo. Então eu era muito regrado nessa parte, mas eu tinha o horário, basicamente era o horário de eu acordar até a hora de quase ir dormir, que eu estava fazendo, né? Então, eu Uhum. tava lá, como eu disse, estava morando com a minha mãe, e basicamente eu só fazia isso porque eu estava com uma sede muito grande, assim, nesse momento, uma fome muito grande daquilo, né? De absorver tudo aquilo quanto antes, assim, sabe? Mas eu acho que nem entra como rotina, mas eu era muito mais dedicado ali, aplicado a fazer tantas horas ou de tanto de grade quanto de estudo naquela época do que hoje. Ao longo da carreira, assim como todo, eu tive muito, assim como tive muito altos e baixos, né, em resultados e tal, eu tive também muitos altos e baixos nesse tipo de abordagem, né, de ter uma rotina muito certinha e tudo mais. E ao longo dos anos sempre mudaram, assim, às vezes minha rotina perfeita era acordar às 10, às vezes era acordar às 7, e às vezes era fazer exercício na parte das 2 da tarde e começar a jogar às 4 da tarde. Em outros Uhum. momentos era começar a jogar meio-dia e depois ir para academia ou fazer exercício após esse grind. Então, ao longo Sim. dos anos, isso foi mudando muito e às vezes, tipo, a gente já conversou bastante até sobre um outro aspecto que é, por vezes eu só me vejo querendo não fazer nada mesmo eu meio que me limito ali às responsabilidades que não são assim, as responsabilidades que, tipo, eu tenho hora marcada e tudo mais, ou aula com algum aluno e tudo mais, que é super importante, e meio que de resto eu vou colocando as coisas ao redor e deixo o mais livre possível porque eu não quero fazer nada. Então, tem essas nuances, eu acho que tem na carreira de todo jogador que se dedica, porque eu não, a gente acaba sendo não sendo uma máquina, sabe? Que tipo, não falha, não quebra em algum momento, eu acho, porque é muito estressante o jogo, é muita dedicação de horas, Uhum. e às vezes Sim. essas horas não se refletem em resultados, né? É natural que isso aconteça. 70% das vezes não vai se refletir em resultado, e meio que Sim. você acaba cansando, desgastando e precisando de uma recarga, sabe? Sim. E óbvio que se você tem uma rotina muito bem estruturada até para esse tempo de descanso e tudo mais, menos você vai passar por esses burnouts e tipo, volta para uma rotina regrada e agora não vou fazer mais nada. Volta para uma rotina regrada e agora não vou fazer mais nada, vou ficar com a perna por alto e tudo mais. Isso aconteceu bastante comigo, né? É como eu vejo, mas os momentos principalmente os momentos em que eu estou com a cabeça um pouco melhor mentalmente, quando a gente começou a trabalhar principalmente, né? Foi um pouco antes do resultado, maior resultado que eu já tive. Um pouco antes ali, a gente adquiriu você me ajudou a elaborar uma rotina e são momentos que você vê que se você se manter o maior tempo possível dentro desse tipo de organização e estruturação, a sua carreira ela vai ter ela vai deslanchar um pouco mais, né? Ela vai ter um retorno melhor, né? Do que fazer e tudo mais. Sim. Mas eu não me sinto um exemplo nato nisso, mas eu Uhum. sei da importância e tento sempre estar dentro do quanto mais eu posso estar correto nisso, assim, né? De ter uma carreira, uma rotina boa, sabe? Sim, sim. Bacana. Eu sempre busco aqui com os players buscar uma rotina que funcione para cada um. Porque a gente sabe que às vezes tem aquela questão do horário e tudo mais, e cada player joga um horário. Então, precisa incluir tudo isso que você falou, né? A questão do descanso, a questão de ter um momento aí do lazer e ter a rotina que vai funcionar para cada um, né? Então, por mais que a gente saiba às vezes, eu vou acordar tal hora, vou fazer exercício de manhã. Às vezes não funciona para o player aquilo. Não adianta ele querer ficar brigando com aquilo. Então ele precisa olhar e precisa falar: não, aqui tá tranquilo, agora vai, aqui eu consigo, aqui dá certo. Porque daí ele fica em paz fazendo o que ele se propõe a fazer. Né? Me propôs a estudar e consegui estudar. Me propôs a grindar, consegui grindar. Aí ele entra naquela coisa tipo, show, eu tô fazendo o que eu me propus. E traz essa sensação, né, de que eu tô cumprindo com o meu combinado. Isso tem aspectos psíquicos muito importantes, a questão da confiança, a questão de se autoaprovar também, de não ficar o tempo todo se culpando, né? Porque às vezes fala que aquela rotina insana
não faz a rotina insana, depois fica se sentindo culpado, e aí depois Aquela do resultado. essa Vira uma sensação loucura. de falar que vai fazer e fazer, né? Escrever que vai fazer e fazer é a que vai te trazendo ali, né? Essas pequenas recompensas ali, né, mentais que vai fazendo que tipo, você se sinta cada vez mais confiante, mais capaz, né? Eu acho que isso é importante e eu acho que isso só vai acontecer mesmo se tipo, começar numa rotina bem simples ali e que Uhum. não dá para ser genérica, né? Porque, por exemplo, você começa a jogar um site que, sei lá, vou dar um exemplo de um site que recentemente a galera começou a jogar e começou a ganhar, que é o Bulldog, e os melhores torneios são sempre à noite ali. Então, se os melhores torneios são à noite, quando você vai até o final, você vai ficar até as 3 da manhã, 4 da manhã, como é que você vai estar fazendo na academia 7, sabe? E beleza, talvez não seja uma rotina para que você viva a vida inteira jogando até as 4 da madrugada, 3 horas da madrugada, mas vai ter períodos que vai ser interessante fazer isso financeiramente. Uhum. Então, Sim. então você vai ter que adaptar sua rotina para que você consiga se manter o máximo tempo possível fazendo aquela forma ali que está te dando mais retorno financeiro. Então, você não pode estar 7 horas da manhã porque você só vai dormir 3 horas se você acabar às 4. Então, você tem que adaptar para cada opção. Às vezes o cara não faz, tipo assim, o cara não consegue jogar de madrugada de jeito nenhum. E aí, meio que óbvio, né? Para ele vai ser melhor ir dormir às 10, começar a jogar e treinar de manhã, fazer exercício de manhã, ou fazer alguma coisa de manhã com a esposa, enfim, com o cachorro. Sim. E aí começar meio-dia, 11 horas, e acabar para você estar bem para dormir às 10. Porque se você parar às 10 também não está bem para dormir, você não vai dormir às 10. Não Vai vai dormir dormir. meia-noite. Porque o grind não É. deixa você dormir 1 hora, 30 minutos depois que acaba o grind. É. Quem grinda sabe disso. Sim. Show, vamos lá. Nossa, a gente já está aqui um pouco no tempo. Tenho várias perguntas aqui, eu vou pegar as Eu acho que eu principais. falo demais, né? É, bom, tem algum torneio assim? Qual foi o torneio mais emocionante que você já jogou assim? Tem algum que você fala, nossa, esse torneio aqui pra mim é alguma história assim de algum torneio ou assim algo que você tenha participado um pouco que tenha sido assim o mais emocionante pra você, algum ganho de torneio, alguma coisa que seja. Não tem como, eu acho, hoje, né? Eu lembro que o que mais impactou, assim, né, de emoção, mas não foi tão positivo, foi a bolha da mesa final do Sunday Million do Scoop, que eu caí em 11º, e era um torneio muito acima da B que eu jogava, e foi bem relevante, que eu caí em 11º ou em 10º. E aí, e era um torneio de US$ 215, na época o Sunday Million ainda era US$ 215, eu acho que pagava US$ 200.000 pro primeiro, algo assim. Eu lembro que esse foi o mais impactante, que até hoje eu sei exatamente tudo que aconteceu na semi, as mãos, inclusive, é uma loucura, porque faz muitos anos, né? E meio que ficou muito cravado na minha memória, mas mais emocionante não tem como. Tá muito recente ainda, né? Mas não tem como não ser o W Cup que eu cravei, né? Acho Uhum. que tanto não só pelo estado financeiro, pelo momento da carreira que eu estava e também por como foi tudo, tipo, parecia que eu tinha certeza que ia travar ele desde os 200 left e de fato eu travei, mesmo ficando short stack na mesa semifinal. Eu tava chip leader desde os 200 left, achava que ia cravar ele, tinha certeza que ia cravar ele, na verdade. Eu fiquei com, acho que 8 blinds, 6 blinds na semifinal. E eu tinha certeza, continuei com a certeza que ia cravar ele e cravei ele, sabe? Foi uma loucura, assim, tava num flow muito absurdo. Eu acho que esse foi o mais emocionante, que enquanto não subiu a placa ali de campeão ali, eu ainda parecia que eu nem estava aqui. Quando subiu, foi uma emoção muito grande, assim, uma descarga de adrenalina absurda, que eu gostaria de viver mais vezes na minha vida, sabe? Show. Uau, que incrível, né? Vocês vivem muitas emoções, né? Eu falo, gente, é Muito. uma loucura. Eu vejo aqui tudo que vocês passam, tanto né, dos altos desses torneios aí, né? Vocês cravam, quanto também muitas vezes baixos, né? E dá um swing, você fala, meu Deus, que coisa louca. Mas vamos lá. Pegando o gancho aqui da pergunta que também o Drinho fez aqui. Tem algo que desejava. Porque o Drinho fez uma pergunta, acho que dá pra gente misturar as duas. Aqui a minha pergunta é: tem algo que você desejava no início da carreira que mudou ao longo do tempo? Essa é uma, mas eu vou juntar com a do Drinho, talvez dá pra responder junto. O Drinho perguntou: o que que o Vini de 10 anos atrás fez que não faria agora, 10 anos depois? Não sei se dá pra misturar. Interessante, acho que sim. Acho que dá para responder as duas, acho que É. junto. Acho que uma coisa que eu, tipo, visava muito era ir para Vegas
e ser campeão mundial e tudo mais. Não que eu não queira hoje, né? Mas eu não vislumbro da mesma forma de quando eu comecei, né? Quando eu comecei era muito mais glamorizado e hoje eu quero ir ainda, até tenho vontade de ir para eventos, outros eventos antes de Vegas, né? Quero ir para um EPT da vida e tudo mais, antes de ir para Vegas. Não tenho mais tanta vontade assim, em relação ao que eu comecei, né? Então isso mudou bastante, esse aspecto mais glamour, assim. Sim. E hoje em dia eu foco muito mais em, tipo, poder fazer isso que eu faço por mais tempo possível, sabe? O quanto eu conseguir da minha vida. E a parte do... Ah, tá, de 10 anos atrás que eu falei diferente. Com certeza, acho que a parte de escolha de torneios para jogar, se manter mais no ABI que eu bato e tal, acho que seria a principal mudança que traria menos problemas assim para minha carreira e é o que eu aconselho meus jogadores a fazer também, né? Porque acho que isso que causou mais transtorno assim, na minha carreira, sabe? E vem causando assim, né? De certa forma, né? Sim, então o conselho que você daria hoje seria que eu não. Seria essa questão O conselho, tipo assim, o que eu faria diferente nos 10 anos para hoje seria exatamente isso, assim, ir galgando. Porque como eu falei, né, quando eu comecei a dar aula e tudo mais, eu pude me desafiar um pouco mais em relação a não ter essa pressão financeira, né? Então, acho que o que eu faria diferente em 10 anos era ainda ser um pouco mais conservador nessa parte, mesmo nesse aspecto, e que eu acho que é o que eu aconselho meus jogadores a fazer também, né? A gente sempre tenta fazer eles galgar de forma mais gradativa Sim. e principalmente esses perfis que precisam ter dinheiro ali de forma mais consistente, né? Sim, então seria o pessoal que está chegando agora e com calma, não se empolgar para jogar, pensar mais na consistência do que ficar querendo subir logo de níveis para conseguir ter ganhos rápidos, sim, muito rápidos, seria mais ou menos essa. Exatamente, exatamente. Ser mais consistente e colhendo, vamos dizer, né, os resultados assim ao longo do tempo. E um pouco mais de acordo com o seu perfil, né? Se o seu perfil precisa ali sacar dinheiro consistentemente, você precisa fazer com que... Você não vai conseguir controlar a variância do poker nunca, né? Mas se você não for o Edu, você não vai conseguir. Mas de certa forma, você consegue tomar decisões para que você passe por menos fases ruins também. Então, eu acredito muito nisso, né? E vivi na pele exatamente esse fator negativo, né? E você, Sim, show. Alex, é isso aí, Grinho. Show de bola. Então, aqui estamos encaminhando para a última pergunta. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta aqui, escreve aqui que tem um delayzinho. Enquanto isso, eu vou fazer a pergunta aqui para o Vini e dá tempo da gente ler aqui se alguém tiver alguma pergunta. Desculpa ali, porque eu fiquei falando bastante, eu não consegui me atentar ao que estava escrito, sabe? Então, não, mas você tá roteando, né? Então, eu tô olhando aqui, eu tô aqui olhando aqui o pessoal tá falando, eu tô vendo aqui, pode ficar tranquilo. Vini, como que você enxerga seu futuro no poker? Quais são seus próximos objetivos na carreira? Não tenho muitos objetivos. Tem os objetivos de profit, né? Mas depois de ter cravado esse W Cup, eu nunca tinha colocado assim. Eu sempre gostei muito de jogar séries e tudo mais, mas achava que era muito, tipo assim, muita sorte ou muito difícil conseguir um título de uma dessas séries por ser muitos jogadores, né, em cada torneio. A gente sempre grinda na esperança, mas eu estou muito feliz com ter conseguido esse título, então eu não tenho um objetivo mais com relação a esse tipo de perspectiva, mas vou continuar jogando para ganhar, né? Só que o meu objetivo para os próximos anos assim é fazer com que o On Fire cresça e mudar a vida desses jogadores junto comigo, assim, né? Os jogadores que estão conosco, porque o principal propósito do time, assim, né? Eu sempre falei isso com o Edu antes e falo agora que tipo assim, o que aconteceu comigo, né? De estar muito infeliz na carreira que eu tava e tudo mais, e ter conhecido pouco, ele fazer com que de alguma forma eu esteja aqui só fazendo isso até hoje. Eu gostaria de que todos os jogadores que passam pelas mesmas coisas, assim, consigam também e que dão a carreira deles na nossa mão, assim, para fazer com que isso seja possível.
é o nosso principal objetivo, basicamente, nos próximos anos aí, tanto mudar a vida deles e que eles continuem conseguindo, ou se vão fazer transição, ou se vão continuar trabalhando na profissão deles, mas jogando poker. E meu objetivo como mais individual, assim, é fazer crescer o time para que tudo isso aconteça, assim. Eu não tenho mais tanto... E tenho meus objetivos graduais, anuais de profit, né? Que meio que é um objetivo que você... que dita como você vai lidar no ano ali com seus estudos e a sua intensidade de estudo, mas que eles não são objetivos que de fato, tipo assim, todo ano você bate, né? São objetivos que meio que vai ditar, pô, quanto que eu tenho que me esforçar para ganhar tanto de profit, sabe? E Uhum. meio que você, eu tive até uma conversa recente com um dos meus últimos instrutores ali, que era o Carlos, né? E ele tinha uma visão muito interessante disso, que ele colocava os objetivos dele de profit muito alto, assim, e que vai trabalhar para ter aquele muito alto, e que independente de quanto, se você vai atingir ou não, o que vier, resultado dessa intensidade que você colocou, sabe? Uhum. Então, era uma forma de ver. E eu coloco hoje em dia mais ou menos como ele pensa e tento trabalhar para que isso aconteça, sabe? Uhum. Uhum. Show, show. Tipo assim, coloca o objetivo lá na frente e vamos correr atrás E corre para atrás. fazer E o que acontecer. vier do que você fez, veio. E às vezes você vai se surpreender, né? De que o que você fez te trouxe mais do que o que você traçou. É, Ou a metade do que você traçou, se você conseguir a metade do que você traçou, seria o dobro do que você colocaria para tentar alcançar, sabe? sim. Basicamente. Você sabe que é até interessante isso, porque quando eu começo a atender aqui os players, nem sempre eles têm meta anual de profit, porque tem um certo medo, um certo receio, porque tem a variância, tem essa coisa de não conseguir. Mas é incrível, assim, quando eles começam a colocar, muitos deles se surpreendem. Porque alguns colocam, por exemplo, uma meta, né? Geralmente a gente faz meta anual, eu auxilio isso aqui, eles também. Uhum. E aí, geralmente, eles colocam e se surpreendem, tipo, nossa, eu já conquistei tanto da minha meta. Ou já aconteceu, né, do Dre bater a meta em poucos meses depois que ele colocou. Aí eu falo, não, então faz uma nova meta agora, vamos fazer uma nova meta. Então, é bem interessante, porque tem esse lugar, né? Como tem a questão da variância, tá um pouco de medo de colocar uma meta e se frustrar. Uhum. Mas a frustração é o que vocês mais lidam no poker. Então, assim, é melhor ter uma meta. Uma das coisas importantes da meta é que a meta seja algo motivador, seja algo que dê aquela coisa tipo, nossa, eu vou buscar isso. Então, isso é bem importante. É importante que tenha essa motivação e é importante também que o player sinta que é possível. Por isso que é importante também ter que trabalhar com três metas, né? Uma meta mínima, uma meta ok e uma meta máxima. Por quê? Porque daí o player tem lá uma massa ali, né? Uma, ali um Claro, tempo um range, para né? poder Um dar uma range de vida. ação, né? A gente conversou até uma vez, né, sobre esses parâmetros, É, esse aspecto de criar as metas, muito interessante mesmo. sim. E é o que eu penso hoje, assim, né? Tanto a gente elabora, né, quando a gente faz nossas sessões, a gente vai mais a fundo e começa a ver o que é importante para nós, né, a cada período ali, e a gente elabora. Mas se eu pensar numa forma um pouco mais macro, assim, hoje é fazer o time crescer nos próximos anos, né? Fazer crescer mais, mudar a vida deles e tal. E, e eu, como Vinícius mesmo, fazer essa atividade o maior tempo possível, sabe? Só poder, tipo, continuar podendo fazer só isso, sabe? Sim, sim, show, show. Muito bom, a Aldrin falou que minha meta mínima é aquela que paga as contas e a máxima é infinita. É isso É! aí. Mas infinita é muita coisa, Adri. Tem que colocar uma coisa aí pra você bater e falar, yes, bati. Porque se você coloca infinito, você não vai chegar nunca. Ó, dica da psicóloga aqui. Ah, mas Coloca uma tá meta batendo, alta, mas uma meta esse aí tá, ba- alcançável. esse aí tá batendo infinito todo mês, viu, Bárbara? Hã? Acompanhando. Esse aí bate o infinito todo mês. Eu acompanho o menino tá matando. Sério? Olha, muito bom, então. Bom, pessoal, então, um cacado, ó, olha só. Show de bola. Gente, muito obrigada, Vini. Quero te agradecer pela presença. Muito bom conhecer um pouco mais. A gente já se conhece, assim, né? Um pouquinho mais assim das sessões, mas assim, conhecer essa história mais, de forma mais profunda, né? Não conhecia. Muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo poder te ouvir, ótimo poder conhecer um pouco mais da sua trajetória. Eu acho que quem
quem tá aqui, né, muitas vezes quem tá no poker, ele tá nessa coisa, talvez, de não sabe se profissionaliza ou não, até mesmo por um momento difícil, e houve, né, que não é, para todos os players tem aí uma trajetória, para todos os players existem desafios, e a gente tem que ir nos capacitando, né, os players se capacitando para poder vencer esses desafios, né, às vezes os desafios estão aí para poder ser vencidos. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Drinho, obrigada a todos que estão aí também, que vieram participar. Foi ótimo, foi muito bom. Obrigado, Bárbara. Eu que agradeço aí o convite. É uma honra poder ajudar com alguma coisa, né? E espero que tenha gerado valor para alguém aí. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, semana que vem teremos mais entrevistas aqui no quadro Vida de Jogador. Ainda não vou revelar o nome do próximo participante, mas durante a semana eu revelo. Muito obrigada, pessoal. E eu não sei, assim, não sei se o OnFire tá com, acho que pode, não sei se o OnFire tá com inscrições abertas ou não, se você quer falar sobre isso também. Sempre com inscrições abertas, tá sempre com inscrições abertas e é só clicar no link da nossa página no Instagram, OnFire Poker, e clicar lá e responder as perguntas e é isso, a gente vai fazendo seleções de tempos em tempos sempre. Show, porque às vezes alguém pode estar assistindo que ainda não é de nenhum time, que se identificou com você, história e também quer, né? Enfim, perfeito. Pode acontecer. É só falar com a gente. Show de bola, pessoal. Então, boa noite a todos. Obrigada, Vini. E até... Obrigado, Bárbara. Tchau. Valeu, galera aí que está presente. Grande abraço. Tchau, gente. Valeu.